Pessoal, vocês lembram que eu fiz um vídeo falando sobre o caso lá daquele meu colega que teve o Proxmox dele que morreu, e aí, né, ele me chamou numa sexta-feira à noite para tentar ajudar ele a recuperar uma VM muito importante, que era a VM que cuidava dos logins aí dos usuários do provedor que ele tem lá no Nordeste. E a gente então, né, naquele vídeo prometeu que ia gravar aí um tutorial de como é que você faz os backups de um ESXi, né, free, utilizando o Vim Community Edition. E eis o vídeo, finalmente, né? Eu tô regravando porque eu não fiquei muito contente com o resultado inicial, né? Eu tava editando, achei o vídeo ficou muito chato. Então eu vou tentar ser mais direto ao ponto aqui e vamos lá para o tutorial. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui um ESXi free que eu acabei de instalar. Ele tá com umas VMs também, duas VMs do Windows 10, dois Debians, tá? Só para mostrar para vocês que o backup, né, em si, ele pode ser feito de VMs Windows e Linux sem problema nenhum. Antes da gente começar a instalação aqui, eu quero mostrar para vocês um detalhe muito importante. Se vocês olharem aqui, esse Windows 10, que é o Windows 10 que eu vou usar para instalar o Vim, ele tem 4 CPUs aqui, ó. Fica muito mais fácil quando você muda para visualização de processadores lógicos. Você vai ver que tem 4 quadradinhos aqui. O outro Windows que eu estou usando, ele está listado como 2 sockets, 2 processadores, né? Então se a gente der uma olhadinha aqui, só está aparecendo 2 aqui. Olhando aqui no VMware, pessoal, a gente vai ver que a configuração desses caras é 4 CPU, ó. Todos os dois têm 4 CPUs. O que está acontecendo nesse caso, pessoal? Se a gente expandir aqui, ó, o cara que não é o do Vim, ele está com 4 cores e 4 sockets, cada socket com uma CPU. O Windows 10, que vai ser do Vim, ele está com um socket, 4 cores e 4 cores por socket. O que significa isso, pessoal? O Windows 10, diferentemente do Windows Server, ele só suporta 2 sockets. Se você tem um core por socket e tem mais de 2, ele vai ficar limitado a 2. Então, para a gente ter a performance necessária, é importante que você venha aqui, ó. Eu vou desligar esse cara que está errado. Vou dar um shutdown aqui nele. E aí eu vou editar aqui a configuração. Vou vir aqui em CPU, vou expandir. E aqui, ó, cores per socket, eu vou aumentar para 4. Aí ele vai ficar com um socket só. Se eu colocasse 2, também funcionava, mas tenta manter com o socket, que é o que vai te dar o melhor desempenho aqui no Windows 10, tá? O Windows Server não tem essa limitação, então normalmente você não vai ver esse problema. Mas o ideal, né, é você trabalhar sempre com um socket e múltiplos cores, tá? Então eu vou mudar aqui para ficar um socket, 4 cores. Ah, Leandro, se eu precisar aumentar, beleza, vamos supor que eu vou colocar 10 aqui. Aí eu venho e coloco 10. Aí ele vai ficar um socket, tá? Vou até deixar 10 aqui para mostrar para vocês. Ele estava com 2, ele vai ficar com 10 agora. Vou dar um save, ligar novamente aqui. Beleza, pessoal, ele terminou aqui, tá, de ligar. Se a gente for olhar aqui agora, ó, desempenho, 10 núcleos, tá? Então é importante, tá, quando você for usar, por exemplo, o Windows 10 como servidor para o teu Vim, né, que você tome cuidado de garantir que só tem um socket e múltiplos cores para você ter um desempenho legal. Geralmente a galera trabalha com o Windows Server, mas por que eu estou mostrando para vocês o Windows 10 normal? Primeiro porque funciona, então eu queria mostrar que funciona nele. Segundo porque se você for usar isso comercialmente, né, no teu negócio, por mais que o Vim seja free, o SXi seja free, você tem o problema que se o Windows for pirata, você pode sofrer uma auditoria, ser multado e ir à falência. Então compra uma licença do Windows 10 que é baratinha e mantenha o teu negócio salvo, tá? Safe. Outra coisa importante que eu queria dizer para vocês antes da gente começar é o seguinte: o VMware, se a gente for olhar aqui o meu, aqui em Manage License, ele tá rodando na licença Evaluation, tá? O VMware, ele tinha uma licença free, que não tem mais. A Broadcom, né, comprou a VMware, basicamente acabou com o VMware Free. Então se você já tem o VMware Free com a licença Free aplicada, beleza, ele vai continuar funcionando. Contanto que você não mude ele, por exemplo, da 7 para 8, da 8 para 9, da 6.7 para 7. Você pode instalar as atualizações, contanto que seja atualizações dentro da mesma versão, né? Então atualizações da 6.5 para uma 6.5 mais nova, da 6.7 para uma 6.7 mais nova, da 7.0 Update 3 para uma 7.0 Update 3 mais nova,
de uma 8 para 8, de uma 9 para 9, beleza. Não muda a licença, mas se você tentar fazer o update, por exemplo, de uma 7 para 8, ele vai resetar a licença para Evaluation e você basicamente vai perder ali o teu Vicente. Você vai ter que reinstalar ele e usar a chave que você tinha antes se você salvou ela em algum lugar, né? É importante sempre você anotar aqui, né, que você tem aí aplicada. Caso você perca essa instalação, você poder reinstalar e usar a mesma aqui, porque você não tem mais como solicitar uma chave free lá pela Broadcom, tá? Aí beleza, pessoal, indo aqui pro Vim, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a configuração, a gente vai mostrar isso para vocês lá na documentação, mas essa máquina ela tem 4 CPUs e 6 GB de memória RAM, tá? O Windows 10 instala com 4 e a gente tem aí, né, uma recomendação da Vim que para cada backup que a gente está fazendo tem 512 de memória a mais, né, para cada backup que é feito junto, tá? Então eu coloquei mais 2 GB para ter 4 trabalhos simultâneos, né? Até 4 trabalhos simultâneos, que é o padrão também da instalação do Vim. Então é safe rodar ele com 6 GB, tá? Como é que a gente faz então aqui, pessoal? É necessário que a gente abra aqui o navegador e procure por vim.am Community Edition Download. E aqui ele vai aparecer pra gente, ó, free para 10 cargas de trabalho, 10 workloads, né? Que são 10 VMs na prática, tá? Na hora que a gente clicar aqui em download free, ele vai pedir pra gente preencher os dados aqui, ou se a gente tiver uma conta na Vim, a gente pode fazer o login com a conta, tá? Você não precisa criar a conta, basta você preencher aqui teus dados, mas como eu tenho uma conta, eu vou logar aqui e vou mostrar pra vocês o processo de download e um pouquinho da documentação. Beleza, pessoal, eu tô logado aqui, tá? Se a gente clicar aqui, a gente vai ver que tá com o meu nome, beleza? Eu vou clicar aqui em Download Free, ele joga a gente aqui na página de download do Community Edition, né? Eu vou navegar um pouco aqui mais para baixo, ó, ele vai ter aqui Download, vou clicar, vou aceitar aqui o contrato, dar um Accept, ele vai fazer o download aqui pra gente. Enquanto ele faz o download, pessoal, a gente pode ler o Release Notes, né, que são as notas de lançamento dessa versão, o que mudou, os problemas conhecidos, o histórico das outras versões, esse tipo de coisa. E aqui em Product Guides, tá? A gente pode, por exemplo, pegar o User Guide e dar uma olhada aqui no documento. E aqui a gente pode, né, ler a documentação para entender como o produto funciona, quais são as configurações necessárias, que tipo de PC, que tipo de configuração aqui da máquina virtual a gente precisa, tanto para o Vim, né, quanto para a console dele. A console do Vim, pessoal, só para vocês ficarem entendendo, ela é um programinha que você coloca o IP e o usuário do Vim, loga nele, e aí você consegue, né, acessar qualquer servidor Vim e criar os jobs, executar um job, fazer várias atividades, né, de configuração e operação do Vim através dessa console. O Vim ele não tem, por exemplo, uma interface web onde você consegue fazer isso. Beleza, pessoal, vamos lá. Ele terminou aqui de fazer o download, tá? Então eu vou abrir aqui a pasta, fechar esse navegador aqui que a gente não vai usar mais. Aqui a gente tem o instalador do Vim, eu vou dar um duplo clique nele. Ele vai montar pra gente aqui a ISO, tá? Que a gente baixou como uma unidade de CD-ROM. E aí eu vou clicar aqui em Setup, tá? Ele vai pedir aqui pra gente permitir, né, a ação. Dá um sim. Beleza, e quando ele mostrar essa tela aqui, a gente tem a opção apenas de clicar em Install para continuar. E aqui, pessoal, é o seguinte, deixa eu explicar isso rapidão. O Install Vim Backup Replication, você vai fazer uma instalação all-in-one do Vim, né? Toda a parte de backup dele, a console e tudo nessa máquina, a parte de proxy, tudo vai ser instalado aqui. Esse Vim Backup Enterprise Manager, quando você tem vários Vins instalados na tua estrutura e você quer ter um servidor para centralizar os relatórios, os logs e os jobs desses vários servidores no único local, esse cara aqui requer licença. E aqui, essa terceira opção é se você tiver, por exemplo, no seu notebook ou em outro computador e quiser instalar apenas a console do Vim para poder acessar os teus servidores Vim remotamente, sem ter que abrir, por exemplo, o Remote Desktop lá e abrir a console dentro do Remote Desktop. Eu posso abrir a console local no meu notebook e acessar remotamente um outro servidor. Então agora, nesse vídeo, a gente vai usar a primeira opção, eu vou clicar aqui nela. Ele vai demorar um pouquinho, tá? Nessa parte aqui de inicializando o setup. Essa instalação é meio lenta. Aqui parece rápido porque tá editado, mas tem que ter paciência, tá? Beleza, pessoal? Ele terminou aqui, tá? De fazer a
inicialização da instalação, está pedindo para a gente aceitar a licença. Vou dar aqui um accept sem ler, que é como a gente sabe que tem que ser feito sempre, né? Aqui ele está dizendo aqui para a gente alguns detalhes, o que ele vai fazer e tal. Vou dar um next. Aí aqui, pessoal, ele vai demorar mais um bom pedaço enquanto ele checa, né, se esse Windows está com todas as features do próprio Windows habilitada, né? Se não tiver habilitado, aí ele vai habilitar para a gente e depois ele vai retomar aí para instalação e a gente aguarda um pouquinho enquanto isso. Beleza, pessoal, ele terminou aqui, tá? A gente pode ver aqui que ele tá dando um ready to install, quer dizer que ele tá pronto para iniciar a instalação. Ele tá dando aqui um resumo do que ele vai fazer, tá? Os locais onde ele vai instalar os componentes, o banco de dados, as portas e tal. Se a gente quiser, a gente pode clicar aqui em customizar, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque a ideia desse vídeo aqui é a gente fazer um negócio mais simples, tá? Para você ter o backup rodando. Isso aqui tem muita coisa que a gente precisa conversar bastante para você entender o que pode e o que não pode mudar, quando e como, né? Então eu vou voltar aqui e vou clicar em install para a gente fazer o padrãozão dele, tá? Aí, pessoal, nesse momento aqui ele vai começar a instalar os componentes e demora para um caramba, tá? Então a gente vai voltar assim que a instalação estiver concluída. Pessoal, terminou de instalar aqui, vamos lá. A gente vai clicar aqui em Finish, vou fechar aqui e vou clicar nesse novo ícone, tá? Que ele vai abrir o Vim Backup Replication Console. Aí aqui a gente deixa localhost, tá? Que ele vai abrir o Vim que tá nessa própria máquina. Se você tiver um outro servidor Vim, basta colocar o IP dele aqui, usuário e senha. Aí você pode desmarcar aqui, usar a seção de autenticação do Windows, né? Para passar o usuário e a senha lá do Windows remoto ou uma senha local que você criar no Vim. Eu vou deixar marcado porque eu estou logado na mesma máquina onde o Vim está rodando e o meu usuário aqui é o administrador, tá? Então eu vou dar aqui um connect. Beleza, pessoal, ele abriu aqui, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre a interface, rapidão aqui, só para vocês entenderem. Aqui em cima, pessoal, a gente vai ver aqui a navegação do item que está selecionado, da seção que está selecionada. Aqui embaixo a gente muda a seção, então se eu mudar aqui, ó, ele muda lá em cima. E quando você clica aqui em Home, você volta para o inicial. E o que está selecionado aqui embaixo também muda essa janela aqui do meio à esquerda, tá? E o que você seleciona aqui, por exemplo, servidores de proxy, ele vai ditar o que vai ser colocado nessa janela aqui de conteúdo. E tem uma outra parte que só vai aparecer, por exemplo, quando você começa a rodar um job, alguma coisa, que é aqui nessa parte de baixo, ele vai mostrar o log da ação que está sendo tomada, tá? Então eu vou voltar aqui para o começo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, pessoal, é adicionar um repositório, tá? O que é um repositório? É onde você vai salvar os backups. Esse repositório ele pode ser um disco local dentro do servidor, que não é o caso aqui, porque é uma máquina virtual. Pode ser um disco Fiber Channel, um disco iSCSI. Pode também ser um compartilhamento de rede NFS ou SMB. Então a gente vai trabalhar aqui hoje com o compartilhamento SMB. Eu vou clicar aqui no navegador do Windows Explorer, clicar aqui em rede, só para a gente poder, ó, ativar a descoberta de rede aqui nessa interface. E vou colocar ela como rede privada para que eu possa, né, descobrir aqui os servidores NAS que eu tenho aqui na minha rede. Beleza, uma vez feito isso, eu volto aqui no Vim, eu vou aqui em Backup Infrastructure, Backup Repositories, vou adicionar um novo, ele vai pedir o tipo, eu vou dar aqui Network, a taxa de storage, vou escolher SMB, beleza, ele mostrou pra gente aqui a tela do Wizard, eu vou colocar aqui o nome do backup, por exemplo, o nome do servidor NAS, coloca qualquer nome que você quiser, eu vou colocar assim, Maive, que é o nome do servidor NAS, Backup, que é o nome do compartilhamento que eu tenho lá. Vou dar aqui o Next, ele vai pedir aqui para selecionar a pasta compartilhada, né? Então eu vou clicar aqui em Browse, ele vai tentar localizar os servidores de rede, provavelmente ele vai falhar, se ele falhar não tem problema. Ó, ele não achou nada, mas não tem problema. A gente pode vir aqui e colocar o IP ou o nome do servidor e o nome da pasta compartilhada. E aí, pessoal, aqui embaixo ó, eu posso dizer qual é a credencial que eu vou usar. Então eu vou clicar aqui para ele usar essa credencial. Vou dar aqui um add, vou colocar meu usuário e senha aqui. E aí vou dar um next. Se tudo tiver certo, pessoal, ele vai passar para o próximo item. Se não tiver, se ele não conseguir acessar, ele vai dar uma mensagem para a gente aqui que não teve acesso.
o acesso foi concedido, ele verificou já as permissões que ele consegue gravar naquela pasta e tudo mais. Se tivesse alguma coisa faltando, ele ia dar um pop-up pra gente e não iria passar para essa tela. Então aqui, pessoal, ele vai dizer pra gente qual o tamanho do storage que eu tenho lá no NICE e o quanto está disponível, quantos jobs de backup, né, quantos backups simultâneos eu consigo rodar. Aqui eu posso diminuir, eu vou deixar o padrão. Tem outras coisas aqui que a gente pode fazer também, clicando em avançado, mas eu não vou mexer em nada disso agora, vou dar aqui um next. Aqui também ele está perguntando qual é o servidor que vai acessar esse storage. Como a gente só tem um servidor para tudo aqui, vai ser esse mesmo onde eu estou logado, mas eu poderia apontar um outro proxy server. Por enquanto, é só dar next. Ele vai dar um review aqui das atividades, das ações que ele está fazendo. A gente então revisa, se tiver tudo ok, a gente dá um next, dá um apply, né? E ele vai mostrar aqui pra gente as ações que ele está tomando, né? Lá para configurar esse armazenamento e deixar ele disponível como repositório aqui no Vim. Beleza, pessoal, foi rapidinho aqui, ele já configurou tudo, eu dou um next, ele deu aqui um resumo, né, um sumário do que foi feito, eu dou um finish. E agora, né, ele está perguntando se a gente quer mudar, né, os backups novos que foram criados para usar esse repositório que a gente acabou de criar. Eu vou dar sim. Isso deveria colocar ele como default para os novos jobs, tá? Mas eu não sei por que aqui comigo isso não está funcionando, tá? Mas não tem problema, na hora que a gente for criar um job, a gente confere 2 vezes se o job está apontando para o repositório correto, né? A gente não quer usar esse local, a gente quer usar o de rede. Então, pessoal, beleza, a gente já tem aonde, né, a gente vai salvar o nosso backup, né, já tem um repositório. Agora a gente precisa definir aí o que vai ser feito o backup, né? Então agora a gente vai adicionar a origem, né, o source, que vai ser o nosso SXI. Então eu vou vir aqui em Inventory, eu vou clicar aqui em Virtual Infrastructure e vou dar um Add Server. Ele está perguntando que tipo de estrutura de backup a gente tem. Apesar dele estar dizendo aqui VMware, vSphere, ele também funciona com SXI. Então eu vou clicar aqui. Ele pede para a gente escolher se vai ser um Cloud Director, né, que é da nuvem, ou um vSphere, que é um vCenter. Mas você está vendo que ele já aceita, né, SXI Standalone. Veio gente comentar aqui no outro vídeo que não suporta SXI, que não sei o que. Aqui na ferramenta ele vai te dizer que ele suporta SXI Standalone, que é o que a gente está usando aqui nesse vídeo. Então eu vou colocar o IP ou o hostname, né, do meu SXI, vou dar aqui o Next. Ele pede a credencial, então eu vou adicionar aqui, vou colocar a credencial. Eu recomendo, tá, pessoal, que você crie um usuário de backup, crie um usuário lá Vim e bota uma senha, e bota ele como administrador do teu SXI, para quando o Vim estiver fazendo alguma ação, você for olhar nos logs, você entender quando foi você que fez, quando foi o Vim que fez. Então eu vou dar aqui um apply. Se tiver tudo certo, ele vai dizer aqui que o certificado ele é autogerado, ele é untrusted, basta dar um continuar, que ele vai aceitar o certificado e configurar o SXI para a gente, e a gente aguarda então ele terminar. Beleza, ele já terminou de configurar tudo, eu vou dar aqui um Next, ele vai dar aqui um resumo, né, um sumário do que ele fez, vou dar aqui um Finish. E a gente já pode ver que embaixo da estrutura do VMware, ele tem aqui VMware vSphere e tem os hosts standalones, né, que ele vai listar todos. Se eu tivesse um vCenter aqui, ele iria separar por vCenter. E aqui, se eu clicar no meu host, né, ele já traz, já popula aqui a lista das VMs que estão nesse host, tá? A gente já tem, né, o target, né, o destination, que é o nosso repositório, já tem o source, a origem, que é o nosso SXI. Agora a gente precisa criar um job de backup, que ele vai pegar o que a gente quer fazer backup, né, algumas VMs, fazer um backup com um determinado tipo, em determinado horário, dentro do nosso storage. Então eu vou mostrar isso para vocês agora, tá? Então a gente vem aqui, por exemplo, em vSphere, né, ou backup infraestrutura aqui, e bota create job, ou a gente pode vir também em home, backup job e criar aqui virtual machine. Ele vai jogar no mesmo wizard. Vou colocar aqui, por exemplo, SXIA espaço. E aí, pessoal, recomendo que você separe os backups por tipo para melhorar a deduplicação e compressão do teu job, tá? Então eu vou criar aqui um chamado Linux, e vou jogar as máquinas Linux, vou dar aqui um Next, vou dar aqui um Add, tá?
Aqui em AD, pessoal, se eu clicar aqui hosts e clusters, ele vai me mostrar a lista aqui dos hosts, né? E eu poderia expandir aqui e colocar as VMs. Se eu clicar o host, ele já habilita aqui o AD. Se eu der um AD, o que ele vai fazer? Qualquer VM que eu criar nesse host, ele já vai fazer o backup automático. Só que a gente tem que ter cuidado com isso, porque a nossa licença é para 10 VMs. Então, se eu começo a criar VM de teste ou VMs que eu não quero explicitamente o backup, eu posso estourar essa licença e deixar de fazer backup de alguma coisa que é realmente importante. Então eu vou clicar aqui em remover, vou clicar em add de novo e eu vou escolher aqui, ó, apenas as VMs Linux. Então eu vou marcar aqui segurando o Ctrl, vou dar um add, ele trouxe as duas VMs, já trouxe o tamanho delas aqui. Eu vou dar aqui então um next. Aí ele pede para escolher o backup proxy, deixa automático, tá? Já que a gente só tem um servidor na estrutura. E aqui, pessoal, ele está colocando, ó, default backup repositório, criado by backup vim, né? Então, pessoal, aqui eu mudo pro MIV backup, que foi o backup de rede que eu acabei de adicionar. Ele tem aqui a retenção do backup 7, né? Aí pode 100 dias ou restore points. Então se eu faço um backup por dia não faz diferença, mas se eu faço vários backups por dia e eu escolho dias, vamos supor, eu faço 3 backups por dia da minha estrutura e eu escolho dias, ele vai ter lá 21 backups guardados, porque são 7 dias de backup que ele vai guardar, são 3 backups, então são 3 restore points, vai dar 21. Se eu escolho restore points, ele vai dar ali 7 restore points, que dá mais ou menos 2 dias e um backup, né? Tem que ter cuidado, né? Baseado no que você quer, se você vai escolher dias ou backup. Por enquanto, deixa em dias, que é mais seguro. A gente, antes de dar um next aqui, pode clicar em Advanced para mudar algumas coisas. O que eu mudaria aqui, tá? Eu não vou explicar muito. O reverso incremental, que ele chama aqui, é o diferencial que a galera conhece. Então, ele vai pegar o que mudou do último full até agora e vai fazer um diferencial, que é esse cara aqui. E o incremental, ele vai pegar o que mudou do último backup, independente se ele é full ou se ele é incremental ou diferencial, e vai fazer um backup só do que mudou do último backup para cá. O de cima é o que mudou do último full para cá, e o de baixo é o que mudou do último backup para cá. Então deixa esse. Ele tem uma opção aqui, pessoal, que toda semana ele vai criar um full. O que é o full? O full ele vai lá na VM, lê tudo e cria um backup do zero. E esse backup vai ser o nosso ponto de referência para os restores, né? Então, por exemplo, eu guardo backup por um mês. Se eu quiser restaurar um backup dentro da última semana, ele vai restaurar utilizando o último full e mais os incrementais. Se eu crio um backup full por mês e eu tenho um restore para fazer no dia 29, ele vai pegar lá o full que foi gerado no dia 1º e ter que ler todos os backups intermediários até chegar no dia 29. O que é ruim, porque se um desses backups é corrompido, você perde todo o backup, tá? Então, mantém para criar um por semana. Só que nesse começo aqui, tira esse Create Synthetic Full e cria um Active Full no sábado. Beleza? Eu não mudaria mais nada aqui nas outras abas, tá? A não ser, por exemplo, vir aqui em Maintenance, né? Fazer um backup, né? Health, uma vez por semana, tá bom? E se você quiser aqui, você pode remover os itens deletados. Vou dar aqui um OK, vou dar aqui um Next. Isso aqui, pessoal, é para ele fazer algum processamento no Guest de indexar os arquivos quando você vai fazer o restore de um arquivo. Então você pode fazer o restore da máquina inteira, de uma pasta, de um arquivo, contanto que você tenha o backup feito, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, nesse vídeo, de como é que faz o backup e o restore, né, digamos, de arquivo, nem entrar aqui no Guest Processing, que isso é um assunto bem extenso que deixaria esse vídeo aqui muito grande, muito complexo. A ideia aqui é mais uma introdução. Se vocês quiserem saber mais, a gente pode ter um vídeo só sobre essa parte de Guest Processing aqui. Então deixa desmarcado da Next. Aqui em Virtual Machines é o que eu vou fazer backup, Storage é aonde eu vou fazer backup e o Schedule é quando eu vou fazer backup. Recomendo fazer backup todo dia. E aí você pode escolher quando no dia, digamos aqui 22 horas e deixa aqui todo dia. Ah, Leandro, mas quando ele vai fazer incremental, quando ele vai fazer full? É lá naquele Advanced que a gente definiu. Então a gente definiu que sábado é o full, então sábado ele não faz o incremental. E ele sabe que domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta não vai ter full, ele tem que fazer o incremental.
Então, o próprio programa de backup, ele tem a inteligência, tá, de saber que nos dias que não são full, ele vai fazer um incremental. Você não precisa explicitamente marcar isso, tá? E aqui é o seguinte, se um backup falhar porque a estrutura está muito ocupada, ou ele perdeu conectividade, algum outro motivo, ele vai tentar fazer o backup 3 vezes, vai aguardar 10 vezes entre as tentativas. Se ele perder essas 3 tentativas, ele vai marcar o backup daquele dia como falho, não tem problema. Se você não vê, no dia seguinte, ele vai fazer o backup do último para o dia seguinte. Só que você perde aquele ponto de restauração. Por exemplo, eu fiz o backup ontem, hoje falhou, amanhã tem outro backup, depois de amanhã eu preciso fazer um restore. Eu posso fazer um dia anterior ou 3 dias anteriores, né? O que seria de hoje, que seria os 2 dias anteriores, eu perdi. Então eu vou dar aqui um apply, ele vai criar o job, eu vou dar aqui um finish, ele já criou o job aqui para Linux. Vou aproveitar, pessoal, vou criar um outro job aqui, Virtual Machine, e agora eu vou colocar aqui SX e A Windows. E vou colocar as VMs Windows aqui. Eu posso adicionar, por exemplo, só essa Windows 10, tá? Fazer o backup dela e na hora que eu precisar ou quiser ou criar uma nova VM, eu posso editar o job e adicionar uma nova VM. Então eu vou fazer só dessa. Depois que rodar a primeira vez, eu vou adicionar a outra VM para mostrar para vocês como é que faz para você adicionar e remover VM, né? Vou dar aqui o Next, eu vou clicar aqui no Advanced, fazer a mesma coisa que a gente fez lá no outro. Vou dar aqui Next, Next, vou mudar o Schedule. Para não ficar muito backup rodando junto, eu deixei o outro 22 horas. Esse eu vou colocar para rodar às 21 horas, por exemplo. Vou dar aqui um Apply e um Finish. Pronto, ele já criou outro job. Os jobs, eles vão rodar no horário que está programado. Mas eu posso clicar aqui no job, por exemplo, e dar um Start nele. E aí ele tem também a opção de fazer um Active Full. Hoje é dia de fazer incremental, mas se eu quiser rodar um Full fora de horário, né, fora do planejamento, por algum motivo, vamos dizer que eu vou fazer uma atividade nesse servidor e eu quero garantir que eu tenho o backup full dele caso dê alguma coisa errada. Eu posso gerar um backup full a qualquer momento e se eu der um start, ele vai gerar o que tiver programado para aquele dia, geralmente um incremental. E eu posso rodar isso a qualquer momento. Não necessariamente eu preciso esperar o horário que está agendado, o automático, para fazer isso. Interessante que toda vida que eu rodo, ele vai criar um ponto de restauração novo pra gente e vai ocupar espaço lá no storage também, tá? Então eu vou rodar aqui. Outra coisa, se não tiver nenhum backup, ele sempre vai rodar um full. Aí, pessoal, se eu clicar aqui no job enquanto ele tá rodando, ó, tem aquela parte que eu falei pra vocês, ó, que ele dá um sumário do que tá acontecendo. Então ele tá rodando aqui o job. Se eu clicar na VM, tá vendo? Não tem nenhuma VM selecionada, ele dá aqui do lado as ações globais do job. Se eu clicar na VM, ele muda, né, para os detalhes daquela VM. Vamos esperar rodar. Quando terminar de rodar aqui, a gente mostra para vocês, tá? Beleza, pessoal, ele terminou de fazer o backup, tá? Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que ele tá stopped, né? O backup aqui aconteceu com sucesso. Se a gente clicar aqui no Jobs, ele vai dar o último, né, status de cada um. Esse aqui fez 2 máquinas, ele processou 64 GB, que é o tamanho dos discos das 2 VMs, né? Ele leu 6 GB, que é o tamanho do que está usado nelas, e ele transferiu, né? Ou seja, o que ele guardou lá no storage foi 2.2 GB, ele fez uma compressão e deduplicação de 2,8 vezes. Aqui no Windows, né? Ele leu 128 GB, que é o tamanho do disco, tem 13 GB ocupados, né, de dados nesse disco. Ele gravou lá no backup, lá no repositório, no storage, 8.6 GB, ele fez uma deduplicação e compressão de 1.5, tá? Se eu precisar adicionar mais uma máquina aqui, eu clico com o botão direito, venho aqui em Edit, e ele vai me dar aquela telinha do Wizard, né? Eu venho aqui em Virtual Machines, dou um Add, navego aqui e coloco a outra máquina, né? Que é a máquina que não está no backup, tá? Dou um Finish. Eu posso editar outras coisas se eu quiser, né? Mas basicamente é isso. Eu vou colocar para rodar de novo. E é importante, pessoal, o seguinte. Nesse vídeo eu não vou entrar no detalhe, tá? Mas vocês podem perceber que a gente não instalou nenhum agente, nenhum software da Vim lá nas VMs, nos SOs, tá? A gente simplesmente integrou, né, o Vim com o host standalone SXI aqui da VMware.
E ele faz o backup como? Se não tem nenhum agente, não tem nada nas máquinas. Ele tira o snapshot, aí ele deixa a máquina virtual rodando com o snapshot e pega o disco anterior, ele monta esse disco lá no proxy, né, que é o próprio servidor do Vim, e aí ele consegue ler o disco com os dados antes do snapshot e faz o backup. Então com isso a máquina não para, ela continua funcionando, ela basicamente não pesa, né? Ela fica rodando do snapshot. Quando ele termina de fazer o backup, ele consolida, né, o snapshot de novo no disco original e segue a vida da VM até o próximo backup acontecer. Eu não vou mostrar isso, entrar em muitos detalhes, porque eu acho que complica um pouco o vídeo. Mas, novamente, se vocês tiverem interesse, comenta aqui embaixo, que aí eu posso fazer um vídeo mostrando esse processo acontecendo na prática, explicando aqui mais ou menos um pouco mais de detalhes, né? Como é que o Vim lida com isso, quais são os impactos, se o Vim não desmontar o snapshot, o disco lá, como é que você faz para liberar isso daí, esse tipo de coisa, tá? Pessoal, vocês sabem que aqui no meu canal a transparência é tudo, né? Deixa eu mostrar um negócio que eu estava fazendo errado para vocês que vocês não caiam no mesmo erro. Se você olhar aqui o Jobs, ele tá default backup repositório, tá? Que é o repositório do disco local aqui desse servidor, que não é o que a gente quer guardar lá na rede. Como é que a gente muda, pessoal, se você fizer o mesmo erro que eu fiz aqui, né? Você vai clicar aqui no Job, você vai dar um Disable nele. Quando ele estiver desabilitado, você vem aqui e edita. Aí você consegue vir aqui em Storage e escolher o local correto e dar aqui um Next, confirma, vai dando Next e dá um Apply e um Finish. Aí você reabilita ele e faz a mesma coisa no outro, tá? Beleza, pessoal, agora eu vou colocar para rodar de novo, né? Porque eu tinha feito essa besteira aí. E aí, assim que ele rodar, eu volto aqui com vocês, tá? Então vamos aguardar um pouquinho aí, beleza? Pessoal, o backup terminou de rodar, mas eu queria aproveitar para falar para vocês que eu estou fazendo o backup, ó, aqui num NAS desse daqui que eu tenho em casa, que é o PD01, tá? Que é um gabinete de NAS que eu mesmo fiz aqui o projeto, imprimo e vendo no Mercado Livre. Ele é feito em impressão 3D, PETG por fora, ABS por dentro, super compacto, tá? E ele suporta até 8 discos. Então, aí se você ainda não tem um NAS pronto na sua casa, olha aí, ó, ajuda nós, patrocinador aqui, eu mesmo. Vamos voltar aqui então, né? Ele terminou de fazer os backups, tá? Se você precisar apagar um backup, se você fizer a besteira que eu fiz, basta vir aqui em discos, né? E aí ele vai listar aqui os backups e você pode escolher eles aqui, né? Ver quantos backups você fez, aonde que ele tá salvo, né? E se tiver no lugar errado, você pode vir aqui e deletar, né? E ele vai apagar aquele backup do local incorreto, tá? E aí, pessoal, no nosso caso aqui, a gente fez o backup do lugar correto. Se eu clicar aqui no Job, eu vou ver aqui as estatísticas da última vez que ele rodou, tá? Eu posso ver aqui o quanto que ele teve de throughput ao gravar lá no Storage, né? Aquelas estatísticas que eu já tinha falado antes, eu posso ver aqui quem foi o gargalo, né? Ele dá aqui a porcentagem de que cada componente, né? A origem, o proxy, a rede e aonde eu tô gravando, que é o target, contribuiu aqui na performance do backup para deixar ela mais lenta. E se eu quiser, pessoal, ver todas as vezes que esse job rodou, que aqui só mostra a última, né? Eu posso clicar com o botão direito aqui e clicar em Report, e aí ele vai gerar aqui uma páginazinha web pra gente, tá? Com as vezes que o backup rodou e as estatísticas aqui de cada um. Você pode ver que uma vez aqui falhou, que foi quando eu cancelei o mesmo, e teve 2 sucesso, um gravando no lugar errado e outro depois eu mudei aqui para o lugar certo, tá? Mas aí, pessoal, é o seguinte, muito mais importante, né, do que ter o backup, é ter um backup que funciona. Então, como é que a gente sabe que esse backup aqui, na hora que a gente precisar dele, ele vai estar funcionando? Bom, uma boa maneira de você ver isso, né, é fazendo esporadicamente aí um teste de restore, tá? Então, a gente voltando aqui, ó, eu vou clicar aqui em Home, vou clicar aqui em Restore, VMware vSphere, vou escolher aqui, ó, restaurar from a backup, Entire VM, aí eu vou botar aqui Entire VM Restore,
Tem outros métodos, tá? Mas é muita coisa para explicar num vídeo só, então vamos aqui no padrão, tá? Eu vou escolher aqui, tá? Dos backups, qual é a VM que eu quero fazer o restore. Eu vou escolher aqui uma VM do Linux, tá? Só pra gente dar uma olhada. Aí eu vou pegar essa VM aqui, ó. Vou dar aqui o Next. Eu vou restaurar um novo local, porque eu quero só testar, né? Então eu não quero sobrescrever, né, a minha VM atual. Vou escolher aqui o host, vou dar aqui o Next. Aí aqui, Resource Pool, né? Eu vou dar aqui o Next. Data Store, tá? Eu vou deixar aqui do jeito que tá, vou dar aqui o Next. Folder. Aí aqui, ó, eu posso renomear a VM, tá? Aqui tá o nome original, aqui tá o novo nome, eu vou colocar aqui underline teste. E aí a gente vai criar uma nova VM, tá? Pra gente fazer o nosso teste, eu vou dar aqui Next. Network, ele vai ter a rede aqui. Eu posso escolher aqui Disconnected, para a VM ela não conectar na rede, né? E a gente não ter aí duplicidade de IP, esse tipo de coisa. Reason, Restore, Teste. Então aqui eu tô colocando uma nota dizendo por que eu tô fazendo o Restore. Ele dá aqui um summary, né? Eu vou dar um Finish e ele vai fazer o Restore da VM pra gente como uma VM nova, só pra gente testar se os backups estão ok. Isso aqui, pessoal, você não precisa fazer sempre, tá? Mas é bom você de vez em quando, né, fazer um teste de restore, até para você não ser pego, né, com a calça curta aí, e na hora que você precisar do backup, você vê que teu backup estava sendo feito há um tempão, zoado e não funciona, né? Então assim que ele terminar de fazer aqui o restore, que ele já tá aqui, ó, quase nos finalmente, a gente vai mostrar para você a VM rodando, tá? Beleza, pessoal, ele terminou aqui de fazer o restore, tá? A gente pode ver aqui que ele demorou 2 minutos e 12, tá? Para fazer o restore. A taxa de tráfego de rede aqui tá dando aqui mais ou menos uma média de 87 MB por segundo, quase ali chegou no topo, né, do 1 gigabit que eu tenho aqui na minha casa. Então o servidorzinho ali que eu uso, que é um Celeron J1900 com um disco Merge FS e um SSD de cache, funciona muito bem, tá? E ele ainda tá rodando virtualizado em cima do Proxmox. Se fosse direto no hardware, talvez a performance fosse um pouquinho melhor ainda. Mas é isso, né, gente? Se a gente voltar aqui no VMware, a gente vai ver aqui que ele criou a nova VM, né? Eu posso ligar ela aqui. Eu tinha a opção de ligar a VM assim que ela fosse restaurada, mas eu preferi deixar desabilitado. E aí você pode dar uma olhadinha aqui, tá? Se, por exemplo, o hash das tuas pastas, do banco de dados, da aplicação vai bater, se a máquina está ligando, pelo menos, se os arquivos estão lá no lugar que deveriam estar. Então você tem algum tipo, né, de validação de backup que você pode fazer de vez em quando, né? Logar aqui, ó. Então a gente consegue aqui dar uma olhadinha. Mas aí é o seguinte, digamos que eu vou deletar essa VM aqui e vou também deletar esse Windows 10, tá? Deixa eu mostrar para vocês que ele está funcionando. Aqui tá funcionando, ó. Se eu abrir aqui o CMD, tentar navegando na internet, tá tudo beleza, né? O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou desligar ele e a gente vai fazer um restore desse cara, tá? Beleza, ele já desligou. Eu vou clicar aqui nela e vou dar um delete. Pronto, perdi a VM. Ela já não existe mais, ele tá deletando aqui, ó. Deu um refresh e já era. Se eu voltar aqui no Vim, né? Pegar aqui, por exemplo, eu mostrei aqui vocês pelo restore, mas eu posso clicar aqui em Disk, ó, e na própria VM aqui, clicar nela aqui e dar um Restore Entire VM, que aí ele já vai fazer o restore pra gente. Então ele já traz aqui os campos. Nesse caso, como eu não vou criar uma outra VM para testar, né? Como eu vou restaurar a original, basta sair dando next aqui que ele vai trazer tudo do jeito que ela estava na hora que foi feito o backup e vai fazer o restore pra gente, tá? Então eu vou dando next aqui, aí pronto, vou dar um finish e aí a gente aguarda ele terminar de fazer o restore aqui pra gente, tá? Beleza, pessoal, o backup terminou aqui, como a gente pode ver, né? Ele demorou aqui 5 minutos e 28, foi um pouco mais lento, né? Foi na faixa de 57 MB. Vou dar aqui um close. Vou voltar aqui no VMware, né? A gente pode ver aqui que a nossa VM ela já apareceu aqui novamente. Vou entrar aqui na mesa, vou ligar. Importante, né, pessoal? Enquanto ela liga aqui, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, muito sério, que vocês não podem deixar de levar em consideração, né? Que essa VM, ela não é a mesma situação que ela estava quando a gente apagou ela. Ela é a mesma VM, igualzinha com tudo da última vez que ela foi feito o backup. Se você perdeu a VM depois de ter feito o backup, você aí perdeu um pouco, né,
dos dados e o que mudou do último backup até aquele momento. Esse backup que a gente está fazendo aqui, a gente chama ele de Crash Consistent, que ele é para você recuperar a VM, recuperar o sistema. Esse backup é feito uma vez por dia. Eu não acho muito inteligente fazer o backup da VM inteira de 1 em 1 hora, com uma frequência muito maior, que você vai onerar muito o teu ambiente. Nesse caso, se você tem um banco de dados, ou uma interface web, ou um e-commerce, alguma coisa que precise de um backup com intervalo menor, para que você perder, né, a máquina, recuperar e perder o mínimo possível de transações ou de informações, né? Aí você vai ter que fazer um backup via agente da aplicação ou de uma pasta específica de pouco em pouco tempo, né? Tipo, digamos, de 1 em 1 hora, de meia hora, de 15 em 15 minutos, né? Para que você tenha aí um backup diário para recuperar a máquina e depois você faz o restore, né, do sistema, né, da aplicação com aquele intervalo ali mínimo que você fez ali o backup várias vezes por dia, de 1 hora, de 15 minutos, um intervalo que você acha aceitável, né, ter ali uma perca de dados. Nunca vai ter um sistema de backup que você não tenha nenhuma perda, né, no caso de você ter aí um sinistro e precise fazer um restore. Seguinte, pessoal, voltando aqui, né, a máquina ligou, deixa eu abrir aqui a console dela, beleza, estamos aqui com a VM, né, rodando de novo, o SO tá rodando, abrir aqui o CMD, mostrar aqui que ela tá pingando para a rede, né, para a internet. Se a gente abrir aqui as propriedades aqui dela, a gente vai ver que é aquela mesma que tinha 10 CPUs, né. E é isso, né, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tá? Que você possa ter visto aí, né, como é fácil e relativamente simples, né, você subir aí um Windows 10, um Vim Community Edition e ter pelo menos algum backup do teu ambiente em algum armazenamento externo, tá? Você pode fazer isso no disco USB, mas eu não recomendo porque o throughput, além de ser baixo, ele pode ter desconexão aí por causa de temperatura e outros fatores. O melhor mesmo é você montar um servidorzinho NAS, né? Colocar os discos ali, colocar uma redundância, fazer esse backup pela rede, porque aí se o seu servidor pega fogo, queima, esse NAS aí, ele estando em outra sala, pelo menos em outro ambiente, né? Você tem aí o teu backup um pouco mais seguro e, idealmente, né? Você pode fazer uma cópia desse backup em outro lugar, numa mídia externa, numa fita, ou até em outro NAS. Então, digamos, por exemplo, você tem um prédio e tem uma fibra ligando com outro prédio, tá? Ou uma VPN ligando com outra unidade. Você pode fazer o backup local e depois deixar a noite toda, né, ele subindo uma cópia desse backup para um outro NAS que está em outro lugar, tá? Assim, você garante que se de repente cair um meteoro ali em cima do prédio e morrer tudo, você tem pelo menos um backup dessas informações, desses dados, para poder pegar o cartão de crédito, um empréstimo no banco, reconstruir a tua estrutura, voltar aos backups e voltar o teu negócio para a operação. Porque muitas vezes, tá, você tem um sinistro, um incêndio, alguma coisa, mas o prejuízo material que isso causa não é tão grande, né? Não é tão grave quanto perder todos os dados de faturamento, de notas fiscais, de controle de estoque e principalmente o contato, né, o histórico dos seus clientes aí, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tentei, né, regravar para ver se ficava melhor. Pelo menos eu acho que esse aqui ficou com uma energia um pouco melhor, que o outro estava muito... Mas é isso. Até a próxima. Fui!